Olá menino, olá menina, bem-vindos ao canal Além do que se vê. Tá chegando agora no Vaca no Pedaço, dá uma clicada aqui embaixo, ó, inscrever-se, para colar com a gente aí e ficar por dentro aí de tudo que foge dos sentidos, né, de tudo que transcende, a gente aborda aqui. E hoje, especialmente, nós vamos abordar um assunto um pouco triste, né, que a gente está chegando no dia de finados, né, então o tema do canal de hoje é finados. E assim, né, é muito triste quando chega dia 2 de novembro para muita gente, porque relembra os entes queridos e fica pensando nas pessoas que já partiram e tudo mais, e aí surge aquela pergunta: será que existe vida após a morte, né? Eu fiz até um vídeo legal sobre haverá vida após a morte, depois eu coloco o link aqui embaixo para quem quiser assistir. Eu fiz um vídeo bem interessante, assim, 5 pessoas, né, que você deveria conhecer para esse questionamento aí. Mas hoje, especialmente, eu vou falar de 4 razões para a gente acreditar na vida após a morte, para a gente refletir, para a gente repensar aí, né, daquela pontinha de esperança, porque para quem perdeu um ente querido, para quem perdeu uma pessoa que ama, sabe o quanto que não faz falta nenhum aquele abraço que queria dar, aquele beijo que queria dar, né? E a pessoa fica pensando, poxa, será que algum dia eu vou reencontrar? Então, hoje eu vou te dar 4 razões para você repensar aí, para você acreditar. O que acontece? Eu, Júnior, estou à frente de um trabalho espiritualista no Tufec, né, que é um terreiro de Umbanda, né? Tenda Umbandista, Fé, Esperança e Caridade. Pode jogar no Facebook, pode jogar no Instagram que você encontra nossa casa lá. Então, eu estou à frente desse trabalho espiritualista. Então, eu, né, no meu cotidiano, no meu dia a dia, na minha vivência no terreiro, na minha vivência pessoal, para mim é muito nítido, né, a existência da vida após a morte. Mas muitas pessoas não têm essa prática religiosa e vivem uma vida, entre aspas, cartesiana, né? Pensando que ela começa no nascimento e termina no túmulo. Sendo assim, quando acontece uma coisa dessa, que morre alguém, a cabeça meio que entra num parafuso, né? A primeira coisa que é estranho se a gente pensar nisso é o fenômeno da consciência. Se você está consciente de tudo, você está raciocinando sobre tudo, de repente, uma hora essa consciência vai acabar, quer dizer, de uma hora para outra, pum, não existe mais nada, acabou, né? Uma coisa. Aí todos os eventos que aconteceram com a gente entre o nascimento e o túmulo serão coisas completamente aleatórias, né? E se a gente pensar por esse lado, pô, onde é que está Deus nisso tudo também? Né? São coisas para a gente poder fazer as reflexões aí. Se morreu, acabou. Então, tem um monte de coisa aí meio esquisita, né? Uns nasceram numa família rica, uns nasceram numa família pobre, tudo desordenado. Que história é essa? Por quê, né? Por quê? Então, hoje nós vamos abordar 4 razões para você refletir e pensar aí sobre a questão da vida após a morte. Então vamos lá. Primeira situação, não vamos nem abordar o aspecto religioso primeiro, né? Vamos falar, aliás, uma coisa bem clara, embora a gente vai falar sobre uma das razões, vai abordar um pouquinho de religião, nenhuma dessas que a gente vai dizer aqui, você tem que isso é por questão de fé. Não, aqui vão ser coisas práticas, coisas que acontecem, vou falar as fontes para vocês poderem pesquisar, ler e meditar a respeito, né? E não tem nada a ver com o dogma de fé de ninguém, não. Isso é independente do que você acredita, independente do seu credo. São coisas para você parar, refletir e pensar, né? No final do vídeo eu vou falar uma conclusão também sobre isso daí. Então, número 1, as experiências de quase morte. O que é experiência de quase morte? Pessoas que são dadas clinicamente como mortas e depois elas voltam, né? Entre aspas, voltam à vida. Quer dizer, elas tiveram decretada a morte e voltaram. E muitos desses casos de EQM, né? Porque já que as pessoas falam até algumas pessoas têm a crença, mas que os mortos não voltam, né? Que está morto, não vai voltar, não volta para o corpo físico, volta para o corpo material. Então, existem casos de pessoas que foram
e voltaram. Então, o que essas pessoas têm a dizer? As pessoas tiveram a morte clínica detectada e voltaram, né? Por alguma razão aí, voltaram. Então, é legal ler vários livros sobre esse tema, ou jogar no Google EQM, E experiência, Q de quase, M morte. E aí vai abrir uma sequência de coisas. Mas eu queria deixar aqui um trabalho que eu li, cara, eu achei foda, top, assim, master, assim, do Dr. Alexander. O Dr. Alexander, ele era ateu, aqueles ateus que não acreditavam em nada, a vida começa no nascimento, termina no túmulo, pronto, acabou, e ele teve uma experiência quase morte, e ele escreveu um livro, né, muito interessante, né, chamado Uma Prova do Céu. E, cara, esse livro, ele vai abordar, porque como ele é médico, ele consegue passar pela toda a parte biológica, a parte química, a parte física, né? Eu vou deixar até no link aqui embaixo, nos comentários aqui embaixo, mais informações sobre o livro aí, para o pessoal poder ler, né? E ele, quando ele volta dessa experiência de quase morte, ele tem certeza absoluta de que existe vida após a morte. E que isso não se trata como alguns podem pensar, reações químicas que aconteceram ali pelo momento que ele estava passando, que acabaram. Ele explica biologicamente, né? Ou melhor, né? Quimicamente, porque o que ele passou não pode ser resultado de reações metabólicas do corpo ou reações da estrutura cerebral. Ele explica nitidamente por que não é uma coisa e sim outra. Então, vale a pena ler esse livro, vale a pena ler sobre, jogar lá, né? EQM e pesquisando, você vai ver vários relatos de pessoas. E é interessante porque não é coisa assim, não, a pessoa pode ter sido um sonho. Não, tem casos de pessoas que estavam em coma aqui e que foram em outra cidade e ouviram um parente conversando determinadas coisas e quando acordaram elas sabiam um assunto que a pessoa estava falando lá. Isso é uma prova de que a consciência não está encalacrada, né? Não está fechada no corpo físico. Então, se a consciência ela independe do corpo físico, quando o corpo físico falhar, quando o corpo físico não estiver mais presente, a consciência continua, né? Então, algo para se pensarem. Vamos para a próxima, número 2. Bom, sobre o número 2, eu vou colocar aqui os casos de reencarnação. Aí já começa a esbarrar, né? Porque tem gente, não, mas a minha religião não acredita em reencarnação. Não estamos falando de religião, estamos falando de situações que acontecem naturalmente, independente da crença das pessoas, porque a experiência quase morte também, acabei de citar um ateu. E a questão da reencarnação também. Pessoas que não têm absolutamente nada a ver com isso, que não acreditam em reencarnação, nada disso, e que têm experiências que acabam, né, transcendendo aí, né, indo além aí do que era teoricamente para ser se não existisse. Então, por exemplo, o fenômeno da xenoglossia, que quando a pessoa fala um idioma que ela nunca estudou, né, como é que pode estar falando o idioma que ela nem conhece, esse estado hipnótico, né, a pessoa lembrando de outra vida, ela se lembra quando estava em outra vida e começa a falar o idioma daquela vida, sendo que essa vida ela nem estudou. Nesses casos de transe hipnótico que tem, existem pessoas que naturalmente, quando crianças, se recordam de outras vidas. Inclusive, dizem que aquela mãe é a mãe dela, o pai, aquele pai é o pai dela, e descreve detalhes da família antiga. Nunca vou falar sobre isso? Procura sobre o cientista Dr. Ian Stevenson. Dr. Ian Stevenson, eu até citei no outro vídeo que eu falei das pessoas, né, das 5 pessoas para se conhecer e pensar se há vida após a morte ou não. Dr. Ian Stevenson ele fez um trabalho muito sério sobre crianças que se lembravam espontaneamente. E ele afrontou o meio científico, né? Porque virou meio que uma loucura, né? Antigamente, na época da Inquisição, era só religião. Se a ciência, alguém apontasse uma coisa com ciência, queimavam vivo. Hoje em dia está praticamente o contrário, né?
as pessoas têm só aquele pensamento fechado. Se alguém tenta estudar alguma coisa que transcende, que vai além, opa, aí já fica todo mundo com o pé atrás. Mas o Dr. Ian Stevens fez um trabalho muito interessante sobre pesquisa séria, científica, e ele não era uma pessoa que tinha o pensamento fechado que a reencarnação existia. Então, todos os casos ele tenta comprovar que aquilo pode ser uma fraude de alguma maneira, mas tem alguns casos que realmente não dá, né? Ali realmente as crianças não tinham contato com o falecido, que eles diziam ser, e em muitos casos a criança lembra o endereço onde morava, lembra o número do telefone, lembra detalhes da vida do falecido, que só o falecido viveu com determinada pessoa, e como é que pode tudo isso, não é? Então, mais um caso aí para se pensar sobre reencarnação. E se existe reencarnação, é sinal que o espírito, ele morreu num corpo, ele acabou num corpo e ele está habitando um corpo novo. Então existe mais uma coisa aí para dizer que existe vida após a morte. Vamos para a próxima, terceira, mediunidade. Bom, agora algumas pessoas vão falar, pô, mas falou que não ia falar nada sobre religião. Pois é, mas a mediunidade é uma condição orgânica. Ela não tem nada a ver com determinada religião, com a religião A, com a religião B, com a religião C, com a religião D. Eu sei que alguns vão falar que não, você está falando isso porque você é um bandista. Na sua religião, mediunidade é coisa normal. Não. A mediunidade é uma faculdade inerente ao homem. Ela não é nenhum atributo da religião espírita, nem da religião budista, nem nada disso. Inclusive, Umbanda e Candomblé não é a mesma coisa. Vou fazer um vídeo explicando a diferença entre Umbanda, Candomblé e Espiritismo. É bom até fazer, porque muita confusão na cabeça das pessoas sobre esse tema aí. Mas, retomando, né? A mediunidade é uma condição orgânica, ou seja, ela está em todos os lugares. Se você vê todos os povos da antiguidade, no Egito, na Grécia, sempre tinham aqueles que emprestavam suas vozes, emprestavam seus corpos para seres extrafísicos, seres que não estavam corporificados, se manifestarem e manterem um diálogo, manterem uma conversa com alguém. Então, através da mediunidade, a gente tem provas de que a pessoa falecida continua do outro lado. Acredito nisso não. Não, mais uma vez, na questão de fé aqui. Eu vou dizer fatos. Chico Xavier, por exemplo, ele tinha mediunidade, além de tudo, ele tinha mediunidade de... Só um minutinho. Ele tinha mediunidade de psicografia, né? E a psicografia dele era mecânica, então o espírito pegava o próprio braço dele. Tem assinaturas que o Chico fazia, porque a pessoa ia lá e ele nem conhecia a pessoa. Lá em Uberaba. Todo mundo lá, ele só estava na mesa, estava a mão na cabeça e começava a receber as cartas psicografadas. No final, quando as pessoas pegavam as cartas dos seus entes queridos, porque o ente querido manifestava nele, escrevia carta, e eles pegavam aquela carta e entregavam para a família. Nessas cartas tinham detalhes que somente o falecido conhecia. Mas tem coisa pior nisso aí. Lá existia a assinatura do falecido, que normalmente você pegava a identidade, sendo que o Chico não teve contato nenhum com esse povo antes. Pegava a identidade do falecido e você olhava, se fizesse um exame, né, ali de grafoscopia, né, um exame minucioso para ver, tipo, você olhasse, se fosse um cheque, você pagaria o cheque, né, comparando que o bancário, assim, a gente tem que comparar a assinatura para ver se é ou não é. Porque o movimento de punho das pessoas nunca é igual. Alguém pode falar, mas ele poderia ser um falsificador. Tá, mas você nunca teve visto a assinatura, como é que ele ia fazer isso? Então, fora isso, o Chico teve várias situações, né, que são incríveis. Por exemplo, já houve uma vez que ele psicografou livros somente as páginas pares e um outro médio só as páginas ímpares. E quando juntava, né, mas como isso aí são dados, né, que foram passados e tudo mais, mas o que ninguém pode negar que foi feito na frente de todo mundo viu, e todo mundo, inclusive a NASA queria estudar o Chico. Então, assim, fato, né? Eu estou citando o Chico Xavier porque é o maior médium conhecido do Brasil, mas se você tem a oportunidade de ir até uma religião que se utiliza, né, da mediunidade, que hoje em dia praticamente todas estão tendo uma manifestação de algum tipo de
de entidade extracorpórea, né? Espírito Santo, ou os próprios amigos espirituais, guias espirituais, enfim. Quando você tem contato e eles dão provas, eles falam coisas que só, né, realmente não teria como o médium saber, você tem certeza que ali existe a influência espiritual, que ali tem algo além. E quando tem um caso tipo esse, de assinaturas que são iguais a pessoa falecida, não tem como, né? Aí é pra gente repensar aí. E última, quarta, nós vamos falar sobre a transcomunicação instrumental. Já que às vezes a pessoa fala, mas isso daí é humano, né? Os homens que estão. Um caso, a pessoa teve uma experiência quase morte, voltou, teve uma viagem. No outro caso, a criança, sei lá, não consigo nem imaginar como uma pessoa pode arrumar uma saída para esse das crianças que lembram espontaneamente aí que o Dr. Ian Stevenson também. Vou colocar um link legal aqui nos comentários. Pesquisou, mas vai que, né? Tá, todos esses têm fatores humanos, a mediunidade, pode ser fraude, pode ser fraude. Tá, então vamos para o último, que são, né, os casos que se utilizam de meios eletrônicos para detectar o plano espiritual. Então, através de câmeras, através de computadores, vai ter fenômenos de voz eletrônica vindo do plano espiritual, que o defunto, né, a pessoa que já fez a passagem, ela se manifesta não através de um médium, mas através de meios eletrônicos. Então, grava-se uma estação em branco, o chiado, e no meio daquele chiado, escuta-se a voz da pessoa que já faleceu. Então, aqui no Brasil, o trabalho pioneiro nesse sentido da Sônia Rinaldi, quem quiser é só jogar lá no Google Sônia Rinaldi, ou então transcomunicação instrumental, que vai achar um material vasto sobre o assunto. Porque não é assim, né, gente? Um conto da carochinha, essa voz, nossa, essa voz poderia ser do fulano de tal. Não é isso. Eles pegam, sempre mandam a voz que eles captaram, falando frases que a pessoa não tinha falado antes, né? E pegam, eles sempre arrumam um jeito de pegar uma fita de vídeo, né? Nossa, fita de vídeo, a gente tá velho pra cacete, mas né? Na época era. Uma fita de vídeo, ou uma gravação que a pessoa tinha de celular, gravou a pessoa falando alguma coisa, para comparar as vozes e fazer um estudo analítico, sério, científico, para ver quantos pontos bate a voz captada pós-morte e a voz, né? E quando bota uma em cima da outra, por incrível que pareça, gente, é impressionante, né? O percentual que bate, o laudo científico diz que tecnicamente é impossível que a voz que falou depois não seja a mesma voz que falou antes. Então, diante de todos esses dados que eu dei para vocês, tantas pesquisas, tanta coisa legal para pesquisar, para ver, para repensar a questão, né, para dar aquela esperança do abraço, né, pós-túmulo, né, que a gente reencontrar nossos entes queridos e tudo mais, fica no final desse vídeo uma coisa para que você pense. É claro que é muito bacana a gente saber que existe uma vida após a morte e tudo mais, mas não basta só isso. Será que nós estamos nos preparando adequadamente para ela? O que a gente tem feito da nossa vida? Será que quando eu partir para o plano espiritual, porque os espíritos são unânimes em afirmar que a nossa qualidade de vida ela é um reflexo no pós-túmulo, né? Como você leva a vida, existe um reflexo lá sobre isso. E a gente não está falando aqui de ter dinheiro, de não ter dinheiro. Qualidade de vida no sentido de como é que você tem tratado o seu semelhante? Será que você tem seguido os preceitos, né? Vamos dizer assim, os ditames de Jesus? Embora, você não precisa nem ser cristão, você não precisa nem acreditar em Jesus. Mas será que você está seguindo aquilo que Jesus colocou? Que vou resumir tudo, é amar o próximo como a si mesmo, né? E Deus sobre todas as coisas. Vamos botar só, até vamos enxugar mais. Será que você tem amado o seu semelhante como você mesmo? Você tem feito todo o bem que você deveria? Porque a morte, ela vai chegar para todos. E ela é uma niveladora universal. Lá não tem rico, não tem pobre. Você pode escolher o mausoléu de mais luxo que for. E o outro está numa vala. No final de contas, os corpos vão estar putrefando igual. E o que vai ficar valendo mesmo é a tua consciência. Que a morte, ela te bota diante de um espelho que você vai refletir a sua imagem aí.
Tá pronto que você vai ver? Então fica a reflexão aí. Vamos agir da melhor maneira, vamos amar mais, vamos aproveitar cada instante, certo de que todo mundo tem que estar com a nossa malinha pronta, porque ninguém sabe a hora. Não tem jovem, não tem velho, não tem criança. É hora, é hora. E aí, o que a gente vai levar daqui? Vamos pensar sobre isso? Então tá bom. Bom, beijãozão pra vocês. Espero ter ajudado o coraçãozinho de vocês a ter um alento aí. E um grande abraço para todos aqueles que perderam seus entes queridos. Entre aspas, perderam, né? Que estão momentaneamente fisicamente, né? Distante deles. Porque um dia na graça a gente se encontra. Tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Conto vocês lá, hein? Olha lá, não me abandona. Hoje não teve padeiro? Ah, não é possível, será? Acho que teve e eu não prestei atenção. Beijo pra vocês e até lá. Tchau.